Presente, os amados irmãos em casa, com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Estávamos esterilizando o microfone, também trocando a bateria. Estamos tendo todo o cuidado aqui na igreja também, usando máscara quando sai daqui do púlpito. Pedimos aos irmãos em casa também que tenham todo o cuidado, siga as regras de higienização e com certeza Deus vai nos dar vitória nessa pandemia. Irmãos, louva a Deus por essa oportunidade, mas essa porta que Deus abre, E eu gostaria de deixar uma mensagem nesta noite para o nosso coração. Deus já tem falado muito ao meu coração nessa passagem, que é lá em Juízes. Gostaria que os irmãos em casa, se tiver com a Bíblia, abrissem Juízes capítulo 15, o verso 18 e 19. Deus vai estar trazendo uma mensagem hoje sobre o tema, obediência para ter uma vida abundante, para ter uma vida próspera diante de Deus e diante dos homens. Muitas das vezes a gente quer ter uma vida, quer obedecer para ter uma vida próspera, uma vida de sucesso diante dos homens. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem que buscar conhecer a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, primeiramente para ter uma vida próspera diante de Deus e subsequente as bênçãos o acompanharão. Então lá em Juízes capítulo 15, o verso 18 e 19, a gente vai aprender com a vida de um homem de Deus, escolhido desde o ventre da sua mãe, que foi Sansão. Tinha tudo para ter uma vida longa, uma vida abundante, ser juiz de Israel como foi, e trazer alegria ao povo de Israel, mas devido em sua caminhada fazer maus escolhas, ele caiu e trouxe consequência para a sua vida, para a sua família, para todos aqueles que estavam em sua volta, trouxe consequência para o povo de Deus. Então a gente vai estar fazendo essa breve leitura de 2 versículos, e logo em seguida a gente vai aprender em todo o contexto aqui da vida de Sansão. Juízes capítulo 15, o verso 18 e 19 diz assim a palavra do Senhor: E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: Pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? Então o Senhor abriu um buraco na cidade de Leí, e saiu dele água e bebeu, e recobrou o seu espírito e reanimou-se. Por isso chamou aquele lugar a fonte do que clama, que está em lei até o dia de hoje. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por essa mensagem que já fala ao nosso coração. Eu te peço que a gente possa tirar ensinamentos para a nossa vida, meu Pai, para a nossa caminhada com Cristo aqui nessa terra. Que o Senhor me ilumine, que o Senhor abra os ouvidos dos seus filhos em casa, e que teu nome seja exaltado em tudo que vamos falar, em tudo que vamos aprender nesta noite, através da tua palavra. É assim que eu te oro, Deus, em nome de Jesus, e todos que creem digam amém. Amém, amado irmão, amados irmãos, vocês aí em casa, Deus tem muito a falar contigo sobre uma vida de obediência para ter uma vida próspera diante de Deus e diante dos homens. Sansão foi escolhido no ventre, a gente vê isso no capítulo 13. Se você estiver em casa e quiser seguir com a Bíblia aberta, a gente vai seguir em alguns versículos. O ponto 1, irmãos, é que Sansão foi escolhido, e no capítulo 13, no verso 4, fala sobre isso, fala sobre o encontro do anjo com a mãe de Sansão. E o anjo se encontra com a mãe de Sansão e faz uma profecia, e diz: olha, mulher, você é estéril, mas você vai ter um filho, e o filho que vai nascer vai ser um nazireu, vai ser um homem de Deus, um homem escolhido para trazer alegria para o povo de Deus, para tirar o povo de Deus do jugo dos filisteus. E assim se seguiu a profecia do anjo. E a mulher, a mãe de Sansão, pergunta a ele, qual seria, a função desse jovem. Pergunta ao anjo, com o pai também de Sansão, e ele diz, que ele será, um servo de Deus, um nazireu de Deus, escolhido por Deus para uma grande missão. E assim a gente vê no verso 4 do capítulo 3, quando diz assim: agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Então o anjo disse 3 coisas para a mãe de Sansão obedecer.
No capítulo 4 ele diz aí: agora guarda-te, né, de comer, né, comida forte, né, bebida forte, de beber vinho e de tocar em coisa imunda. Então nem a mãe de Sansão poderia tocar para não contaminar o filho, né? Agora a profecia que estava em seu ventre, como Sansão também seguiria, né, essa obediência sobre a vida de Sansão. Assim como Deus também nos escolheu no ventre, irmão, para uma grande obra, e Deus também tem, né, algo que nos cobra, que é a obediência à palavra de Deus, porque a própria palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então devemos ter uma vida de obediência segundo a palavra de Deus, segundo os preceitos, né, segundo os conceitos que Deus tem ensinado durante, né, toda a nossa caminhada aqui na terra, através da sua palavra, que é a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada. Então Sansão cresce, né, se torna jovem, e ele quer namorar, e ele começou a andar por outras cidades, ele começou a frequentar outros povos, e ele conhece, né, em Tiná, uma mulher filisteia, uma mulher do povo dos filisteus, e está isso no capítulo 14, no verso 1, e ele conhece em Tiná essa mulher, e ele diz a seu pai e a sua mãe: eu quero casar com essa mulher, eu quero que você vá lá e me dê ela como esposa. E o pai de Sansão, a mãe de Sansão, fica triste e diz: Sansão, meu filho, será que Deus não tem uma mulher para você no meio do seu povo, no meio do povo de Deus? E Sansão disse: não, pai, porque essa mulher agrada os meus olhos. Irmãos, e outra coisa que a gente aprende aqui, que o casamento de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, tem que agradar a Deus, tem que agradar o povo de Deus também, tem que trazer bênção para a nossa casa. Não é só casar pela concupiscência dos olhos, ou seja, pelo que os nossos olhos estão vendo. Sansão casou pela aparência e não casou segundo os ensinamentos dos seus pais e segundo o ensinamento da palavra de Deus, que era que um homem como Sansão casasse com a mulher de Deus. E ali subiu Sansão com a sua mãe e seu pai, e eles seguem na caminhada para conhecer aquela jovem. O pai de Sansão, a mãe de Sansão já tinha dito que não dava certo, mas Sansão insistiu e pediu para ir. E por muitas das vezes, irmãos, a gente aprende aqui que a gente insiste por algo, vem conselhos bons dos nossos pais, vem conselho da liderança da igreja, vem conselho de pessoas que temem a Deus, como era a mãe de Sansão e o pai de Sansão, e a gente desobedece e a gente quebra a cara. E Sansão foi se encontrar com aquela jovem. Ele já tinha, né, quebrado um preceito, um ensinamento de Deus, que era não casar com uma mulher filisteia. E eles seguem, e o pecado ele vai entrando aos poucos, ele vai aos poucos nos convencendo, e a gente vai se acostumando com ele, mas a consequência vem depois. E Sansão segue na caminhada com seus pais para conhecer aquela jovem. E a gente vê aí no capítulo 14 ainda, no verso 8, que diz assim: depois de alguns dias voltou ele para tomá-la. Então, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, viu que nele havia um enxame de abelhas com mel, e tomou em suas mãos e foi andando e comendo dele. Alcançou os seus pais e sua mãe, e deu-lhes o mel, e comeram, porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Então, aqui já é a segunda viagem. Ele foi com o pai de Sansão. Na primeira viagem, no caminho, ele se encontra com o leão, ele mata aquele leão. A Bíblia diz que ele mata como um cordeiro, rasga o leão, né, ao meio. E na volta para o casamento, ele sai do caminho, vai ver o corpo do leão, e tem lá no corpo do leão um enxame de abelha. Ele pega daquele enxame de abelha, pega uma capa de mel, sai comendo e dá a seus pais. Então ele já tinha, irmãos, o pecado já estava entrando aos poucos na vida de Sansão, como muitas das vezes vai entrando sorrateiramente em nossa vida, e a gente sem perceber vai se contaminando. Então Sansão ali pega daquele mel e come e dá aos seus pais. Qual era o mandamento que o anjo tinha dito? Que ele não poderia tocar, ele não poderia comer coisa imunda. E ele não só comeu, como ele contaminou também a sua mãe e o seu pai, porque o pecado, irmãos, ele nos contamina
e contamina aqueles que estão em nossa volta. Ele contamina a nossa casa, ele contamina aqueles que estão próximos. Ele não traz consequências só para a nossa vida, ele traz consequência para todos aqueles que nos acompanham. Então Sansão segue na caminhada para o casamento, e ali ele quebra mais um ensinamento, e ele vai se contaminando. E ele chega no casamento, e no verso 10 diz assim: e descendo, pois, seu pai, aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim os moços costumavam fazer. Outra coisa que a gente aprende, irmão, Sansão quis fazer um banquete conforme os moços filisteus faziam, conforme o povo filisteu fazia, uma festa grande de 7 dias. E Sansão fez. Por muitas das vezes, irmãos, está assim no meio do povo de Deus. A gente quer fazer o banquete como o povo do mundo faz o banquete. A gente quer casar como o povo do mundo casa. A gente quer namorar como o povo do mundo namora. O jovem do mundo namora de uma forma, mas o jovem que teme a Deus, que é nazireu de Deus, que é escolhido por Deus para uma grande obra, ele namora diferente, ele casa diferente. A festa de casamento dele é diferente. Então você que está em casa jovem, você que está em casa namorando, reveja o seu namoro. É com o homem de Deus, é com a mulher de Deus. Você quer casar como o povo de Deus casa, ou quer casar como o mundo casa, que em poucos dias estão divorciados, porque não há uma aliança na presença de Jesus. E só há de fato um casamento que agrada a Deus quando Jesus faz parte, quando é um cordão de 3 cordas, a qual Jesus faz parte dessa aliança. Então que você reveja as suas escolhas. Como é que está sendo a sua festa de formatura? Está sendo como os moços desse mundo? O teu curso, o teu concurso público, é para você fazer como os jovens do mundo faz, como o povo do mundo faz, que é só colocar dinheiro no bolso e esquecer de Deus? Não. Que a gente possamos fazer diferente, irmãos. Que a tua bênção que Deus vai te entregar seja para trazer festa para o meio do povo de Deus, seja para trazer alegria para o meio do povo de Deus, seja para trazer conquistas, não só para você, mas para aqueles que estão em tua volta, em vez de trazer maldição para aqueles que estão em tua volta. E Sansão casou, fez aquela grande festa, e nem sempre uma grande festa quer dizer que é um bom casamento, porque Sansão, antes de conhecer a noiva, no 7º dia, ele tinha dado um enigma para 30 rapazes que tinha convidado para a festa, e os rapazes filisteus insistiu a mulher que convencesse Sansão para não perder a aposta, e a mulher de tanto insistir, e a gente vê isso no versículo 18 do capítulo 14, ele termina integrando o segredo, daquele enigma, e ela fala para os filisteus, e Sansão percebe que ela contou o segredo, que ele contou o segredo, a mulher contou o segredo, e ali ele perdeu a aposta, e ele saiu ali na noite de núpcias praticamente desesperado, irado, e foi conseguir as 30 túnicas, e as 30 vestes, para pagar a sua aposta, e ele foi para casa, irado com o que tinha acontecido. Por quê? Porque quem começa errado, já termina errado. Quem começa na desobediência, fora da orientação de Deus, já está com um pé para dar errado. Então Sansão volta dias depois e quer ter a sua esposa novamente. E quando ele chega na casa do teu sogro, que pergunta pela tua esposa, o sogro diz: não, eu dei a seu amigo, eu pensei que você não queria mais a noiva. E ele fica irado, ele sai irado dali, bota fogo no trigo dos filisteus, destrói a asinha dos filisteus, e ali ele traz consequências terríveis para o meio do povo de Deus, porque o povo filisteu se irou contra Israel. Sansão vai, se esconde numa caverna, o povo de Deus vai lá, o povo judeu diz: Sansão, como é que você faz um negócio desse? Esse povo nos subjuga, e eles agora querem nos matar, se a gente não entregar você, eles vão destruir tudo. E Sansão diz: pois me entregue, mas vocês não me matem. E eles entregam Sansão. Sansão chega ali, entrega amarrado de corda, no meio de 1000 homens, e ali o Espírito do Senhor desce sobre Sansão. Sansão pega uma queixada de jumento e mata ali 1000 filisteus, e o povo de Deus sai vitorioso daquela vitória. O povo de Deus subjuga agora os filisteus durante 20 anos,
E Deus está querendo renovar as forças de Sansão. Deus está querendo renovar a aliança com Sansão. Sansão, morto de sede, ali depois da batalha, diz: Senhor, o Senhor vai me deixar morrer aqui? Que foi o texto que eu li. No capítulo 15, o verso 18 e 19. E a Bíblia diz, que nem o texto que eu li, que Sansão fez aquele clamor. E Deus abriu uma fenda no chão, jorrou água e matou a sede de Sansão. E Deus estava querendo restabelecer a aliança com Sansão, querendo fazer de Sansão novamente um homem abençoado diante de Deus, um homem que trazia alegria para o povo de Deus. Mas o inimigo não desiste, irmão. A nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. No dia que você nasceu de novo, no dia que você se converteu, está declarada uma guerra com você mesmo, com a sua carne e com o inferno. O inferno não desiste, ele vai tentar de todas as formas te tirar da presença de Deus, te tirar da comunhão com Deus, tirar o Espírito de Deus que tem te orientado, mesmo sabendo que ele não tira mais, porque agora o Espírito é a aliança, é o penhor da aliança de Deus conosco. Mas ele entristece o Espírito Santo, porque quando a gente peca, a Bíblia diz que a gente entristece o Espírito Santo. A gente vai entristecendo, vamos perdendo a força para caminhar, vamos perdendo a força para orar, e vamos nos entregando novamente aos pecados que anteriormente praticava. E a gente vai trazendo com os pecados as consequências, porque todo pecado tem consequências. Deus perdoa todo e qualquer pecado, mas Ele não tira as consequências, que é para a gente aprender com os nossos erros. Então Sansão, ali Deus quer restaurar, ele ora, Deus escuta, mas Sansão tinha fraquezas, o inimigo não desistiu. E ele vai à cidade, se encontra com uma prostituta, ali os filisteus tentam novamente fazer uma armadilha para ele, não consegue. Sansão sai dali à meia-noite, leva a porta, leva tudo nos braços. E o inimigo não desiste, irmão. Sansão mais uma vez caiu em sua fraqueza. Ele se encontrou com uma mulher chamada Dalila. No capítulo 16, no verso 4, diz assim: depois disto, aconteceu que se apaixonou por uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. A gente vai até o capítulo 16, até esse capítulo. Dalila, meu irmão, Deus tinha de tudo para fazer de Sansão um homem de Deus, mas Dalila foi colocada no caminho de Sansão como uma seta de Satanás, como um dardo inflamado, como algo que ele planejou, arquitetou para derrubar o homem de Deus. É assim que Satanás faz. Tu pensa que ele vai vir vestido de uma cara feia, né, com um tridente na mão? Não. Ele vai colocar em sua caminhada algo que agrada os seus olhos, algo que te tira, na verdade, dos olhos de Cristo, que tira da caminhada com Cristo. Então o inimigo montou a cilada, colocou Dalila, que cruzou o caminho de Sansão. Sansão colocou o olho em Dalila, se apaixonou. Foi como Davi estava no castelo olhando e viu uma mulher linda tomando banho e se apaixonou por uma mulher linda. Davi também. E ali ele cometeu não só um adultério, mas posteriormente um homicídio. E a queda daquele homem de Deus, Davi, a consequência maior foi aquele pecado. Sansão também aqui trouxe consequências não só para você, como para todo o povo de Deus. Sansão conhece Dalila. O inimigo tem suas estratégias. Dalila foi visitada pelos filisteus e fizeram uma proposta: se você conseguir descobrir de Sansão aonde está a força dele, a gente te dá cada um 1000 moedas de prata. E ali a oferta foi muito boa. Dalila comprou a oferta e disse: está feito. E começou na luta com Sansão. Começou a luta com Sansão, e sempre perguntando: Sansão, onde é a tua fraqueza? E Sansão sempre dizendo algo que não era verdade. E de tanto ela insistir, em 16, no verso 15 diz assim: então ela disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombastes de mim, e ainda não me declarastes em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando,
ele todos os dias, com as suas palavras e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. Irmãos, o inimigo ele não vai desistir. Dalila não desistiu, era todos os dias investindo. Não, você não me ama, você não tem coração junto comigo. E a Bíblia diz que Sansão não resistiu. Você pensa que o inimigo vai desistir de você? Vai desistir de tirar você da caminhada com Jesus? Desistir de fazer com que você caia? Ele vai insistir dia após dia, irmão. O apóstolo Paulo disse que há uma briga constante entre a carne e o espírito lá em Gálatas. O que estiver mais forte vai prevalecer. Há uma briga constante. Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meu irmão, se você não se alimentar das coisas de Deus, se você não buscar o reino de Deus e a sua justiça, você está capengando para cair, para se prostrar diante do pecado, para ter uma aliança com o pecado. Mas Deus quer nesta noite restaurar a sua aliança com Deus, para que você tenha uma vida próspera diante de Deus. E como é ter uma vida próspera diante de Deus? É andando nos mandamentos do Senhor, é agradando o Senhor de todo o coração, é buscando o Senhor de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E quando você tem uma vida próspera e abundante com o Senhor, a Bíblia diz que as bênçãos correm atrás de você. Você é luz, você é sal, o resplendor de Cristo resplandece sobre a sua vida. E você não só tem uma bênção, uma vida abundante diante de Deus, como também tem uma vida abundante diante dos homens, porque Cristo vai resplandecer sobre a sua vida. As coisas vão começar a acontecer de uma forma que agrada a Deus, que engrandece o nome do Senhor, que traz festa para o arraial do povo de Deus, que traz festa para o meio da sua família, que traz alegria, satisfação, orgulho, honra. Mas Sansão escolheu o caminho que desagradava a Deus e trouxe tristeza para a sua vida, tristeza para o meio do povo de Deus, tristeza para os seus pais, que sabia que Deus tinha uma grande promessa sobre a sua vida. Sansão ali entrega a sua fraqueza a Dalila. Dalila manda chamar os filisteus. Dalila, de uma forma estratégica, consegue, com o auxílio de outro homem, rapar a cabeça de Sansão, e Sansão perde as suas forças. E Sansão é levado, acorrentado, cego dos dois olhos. Eles tomam e furam os olhos de Sansão, e Sansão agora está em uma moinha, rodando acorrentado, preso, escravo. Aquele que foi chamado para ser luz para o povo de Deus, agora estava em trevas e em escuridão. Você, meu irmão, que foi chamado para ser luz no meio do povo de Deus, não pense que o inimigo desistiu de te colocar na escuridão, de fazer com que você caia e venha trazer tristeza, desonra para a sua vida, para a sua casa, para a tua família. Ah, irmãos, aquele que era para estar libertando o povo de Deus, que era para estar ganhando vitórias para o povo judeu, para o povo de Deus, agora estava sendo motivo de espetáculo diante dos filisteus. Estava desonrando o grande chamado que Deus tinha trazido para a sua vida, que era trazer vitória para o povo de Deus. Irmãos, Sansão significa sol, significa luz, brilho. E aquele que era para ser sol e luz, agora estava sendo trevas. Eu te digo, você está sendo sol e luz. Permaneça de joelho para permanecer de pé. Permaneça na posição que Deus quer que você esteja, que é na direção de Deus. E Deus vai te honrar. E Deus vai abrir as portas. Deus vai honrar, porque Ele zela para cumprir a tua palavra. Mas aquele que tem feito maus escolhas, tem desobedecido os teus pais, os mandamentos do Senhor, tem andado conforme os costumes do mundo, tem andado conforme a concupiscência dos olhos, da carne, a soberba da vida, esse pagará preço alto. Se Deus tiver um chamado em sua vida, e se for nazireu desde o ventre, talvez Deus salve como ladrão da cruz, e como salvou Sansão em último instante, mas terá uma vida de desonra se assim prosseguir desobedecendo a Deus. Mas se você escolher obedecer a Deus nesta noite, se você escolher andar na obediência de Deus,
dentro dos caminhos que agrada a Deus, eu te digo, Deus não só vai te salvar, como vai te abençoar, como vai trazer orgulho para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para a tua igreja, para a sociedade, para todos aqueles que estão em tua volta. Escolha hoje obedecer o Senhor. Para finalizar, irmãos, capítulo 16, o verso 28. Diz assim: então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus. Irmãos, Deus não está com a tua mão encolhida, a qual não possa nos alcançar. Pelo contrário, Ele está com a mão estendida. Ele não só está com a mão estendida, como Ele vai ao nosso encontro. Assim como Pedro estava afundando, quando Jesus disse a ele sobre as águas: vem, e ele começou a caminhar, ele começou a afundar, e ele: socorre-me, Senhor. E o Senhor não só estendeu a mão, Ele foi ao encontro de Pedro e pegou Pedro pela mão. Nesta noite Jesus quer estender a mão para você. É noite de você clamar: Senhor, me socorre. Assim como Sansão clamou, disse: Senhor, mais uma vez eu te peço, me socorre. Deus, irmãos, está nesta noite dizendo: eu quero te socorrer, eu quero te pegar pela mão e fazer você enxergar novamente as coisas de Deus, o reino de Deus e a sua justiça. Sansão ali faz uma oração e pede a Deus: Deus, me fortalece só mais uma vez. Irmãos, porque sem Deus nada podemos fazer. Quando o Espírito de Deus saiu de Sansão, Sansão perdeu suas forças. Sem Deus, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Não confie em carros, em cavalo, em força humana. Não confie em você, meu irmão. Confie em Deus. É noite de se agarrar com Jesus e dizer: Jesus, me direcione no caminho que eu devo andar, porque quando eu tenho andado sozinho, eu tenho caído, eu tenho desonrado o Senhor. Irmãos, e quando a gente clama de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, a Bíblia diz que Deus honra em nos ouvir, Ele se agrada em nos ouvir, Ele quer nos ouvir. É por isso que Ele fala sobre oração, do começo da Bíblia ao fim, de Gênesis a Apocalipse, sobre o desejo de Deus de escutar o clamor dos seus filhos, o pedido dos seus filhos. Seja importuno com Deus nesta noite. Deus quer estender a mão, Deus quer te acolher, te abraçar, te ouvir. Deus quer mudar a tua vida, a tua história, a tua família. Deus quer te tirar das trevas, da escuridão, da cegueira. Deus quer tirar essas escamas que não faz você enxergar mais o reino de Deus. Se você caiu, se você está, meu irmão, em um poço de lamaçal de pecado, Deus nesta noite quer reerguer e te fazer um vaso novo, te colocar novas vestes, novo louvor em tua boca, um novo cântico, uma nova história Deus quer fazer em tua vida. Porque Deus é Deus especialista em pegar o vaso de desonra e fazer um vaso de honra. A gente já estamos finalizando. Então aquele que estava